Nesse vídeo eu quero tratar contigo a respeito da nossa bolsa, que segue corrigindo, e eu vejo que há aí algumas pessoas que estão preocupadas. Será que agora a bolsa vai cair ainda mais? Para onde que vai esse Ibovespa? Já tem JP Morgan falando, não é um bom momento para comprar. E aí, vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? É sempre importante lembrar isso aqui, que apesar da correção, não houve devolução dos ganhos. Para além disso, é sempre importante lembrar também que a variação de preços do Ibovespa não é o que mais importa, mas sim se o lucro das empresas cresceu, das boas empresas. Só recapitulando, a gente chegou ali até o dia 14 de abril. Quando começou de fato a saída de capital estrangeiro, a gente chegou a encostar nos 200 mil pontos. Foi lá quase. E a partir de então, foi uma queda sem fim. Praticamente todos os pregões subsequentes na Bolsa de Valores apresentaram alguma queda. Até a data de gravação desse vídeo, a queda é de quase 11%. Uma queda relevante, agora se tornou relevante. Ainda assim, acumulamos uma alta de 10,43% no ano de 2026. E é uma alta superior ao S&P 500, que é sempre exaltado, que sobe no ano 8%. Mas o movimento foi diferente, né? Enquanto o Ibovespa subiu quase sem parar até abril, o S&P ele foi caindo até, olha, quase abril, tá? Aí a partir de abril vem subindo sem fim, né? Já subiu seus 15% praticamente. Mas ainda assim o que importa é o acumulado, né? O acumulado, Ibovespa ainda subiu mais. Claro que eu preciso ser justo também. É muito mais fácil você fazer o Ibovespa subir do que o S&P 500. Por quê? Porque o S&P 500 já tem muito capital, tem muita liquidez. Então, a adição de mais dinheiro no S&P, ela tende a não produzir grandes movimentos de preços, porque precisa ser muito dinheiro. A escala é muito maior. Já no Brasil, que é uma bolsa considerada pequena, um volume relativamente pequeno de capital é capaz de movimentar a bolsa para cima e para baixo. De todo modo, ainda acumulamos uma alta superior. O IFIX, por sua vez, ele quase encostou nos 4 mil pontos e aí corrigiu também, mas corrigiu menos. A tendência é você ter uma volatilidade inferior ao do Ibovespa, né? Isso é normal. Fundos imobiliários são mais estáveis, possuem menos liquidez e sofrem menos especulação, até porque o rendimento mensal ajuda a evitar muita especulação nesses fundos, especialmente os bons de tijolos, porque não há tanto espaço para especulação se eu recebo uma renda mais previsível mensalmente. Em virtude dessa correção na bolsa de valores, o índice preço-lucro do Ibovespa, ele voltou aqui para 11,45. Ele tinha superado 12x. Se você pegar um histórico bem longo do Ibovespa, ele negocia na média a 12 vezes lucro. Claro que a média não é a melhor forma de você avaliar o desempenho ou a valuation da Bolsa de Valores. Por quê? Por um motivo muito simples. Em dados momentos, o país cresce mais, em outros cresce menos. Então, quando você tem a expectativa de crescimento da economia maior, isso se reflete em um preço maior. Hoje, o Brasil está crescendo pouco, menos de 2%. Se o Brasil está crescendo pouco, dá para você esperar, obviamente, uma valuation mais contida. Ainda assim, a gente foi para a média. Pelo menos na média a gente foi. E, sinceramente, eu não vejo razão para a gente se distanciar muito abaixo da média. Dado que o S&P 500, esse S&P 500 está a 32 vezes lucro. Gente, vamos lá. Vamos raciocinar o seguinte. Eu comprar um ETF de S&P 500 hoje, independentemente da cotação do dólar, significa que eu estou pensando que o lucro das empresas vai crescer no mínimo 20% ao ano, mas é o mínimo. Idealmente, para falar que está barato, tem que ser 30% ao ano. 30% ao ano, você sabe o que significa? O lucro, não é nem a receita. É muito otimismo. Sem falar que o S&P 500 está muito concentrado em poucas empresas. E o índice ele é formatado a partir do tamanho da empresa, capitalização de mercado. Então, quanto mais a ação sobe, mais você bota dinheiro naquela empresa. E ela vai se tornando cada vez mais relevante. E vai virando uma espiral da morte. Até que a bolha estoura e aí já viu, né? O que o sábio faz no começo, o tolo faz no final. Simples assim. E na nossa bolsa, sinceramente, as pessoas que estão aguardando queda da Selic para investir, eu acho que vão deixar dinheiro na mesa. Mas antes, olha o que está acontecendo. Não foi por coincidência que até o dia 14 a bolsa subiu e encostou nos 200 mil pontos. É o estrangeiro, tá vendo aqui, ó? Estrangeiro. Isso você consegue tirar da B3, né? São dados da B3, mas aqui esse site traz a API bonitinha. E o que aconteceu a partir do dia 15? 1 bilhão de reais a menos. Enquanto isso, a pessoa física
física comprando. Eu tô achando interessante esse movimento. O estrangeiro tá vendendo para pessoa física brasileira que tá comprando. Parece que agora, olha só que interessante, eu já havia falado isso. Gente, a hora que a Selic começar a cair, o pessoal vai começar a sair, pessoa física, lá da renda fixa, daquela segurança toda, para comprar bolsa. E isso está acontecendo. Mas eu disse, não sei se você vai se lembrar, não necessariamente a nossa bolsa irá subir, porque eventualmente a saída de capital estrangeiro poderá compensar além desse influxo de recursos advindo da renda fixa pela pessoa física. E é o que está acontecendo. No final das contas, como hoje aproximadamente 60% do volume negociado na nossa bolsa é capital estrangeiro, fica difícil da pessoa física fazer preço. Então, na prática, pessoa física geralmente não faz preço. Pessoa física aqui. O que faz preço? Estrangeiro e depois estrangeiro institucional no Brasil. E aí você teve praticamente saída em todos os dias. O gringo tá pulando fora mesmo. Ó, saiu 1 bilhão, saiu 700 milhões, 2,4 bilhões. Aqui nem dá para considerar uma entrada, né? 32 milhões. Saída. Onde teve outra entrada aqui? Só no dia 8 de maio, mas também pouca coisa. 118 milhões. E saída. E você vai perguntar, por que o estrangeiro tá saindo? Colocou grana, agora tá saindo. Olha, já houve uma saída de quase 20 bilhões nesse movimento todo. Só que todas aquelas entradas de recursos haviam acumulado 70 bilhões de reais quase ali de capital estrangeiro. E 70 bilhões deu mais ou menos 14 bilhões de dólares. Isso é suficiente para fazer a nossa bolsa disparar. Olha só que interessante. Agora teve uma saída de 20, tá 50 bi ainda positivo. Ainda é bastante dinheiro que entrou. Ah, Luan, mas o movimento de correção ainda não acabou. Isso é verdade. E nem tente utilizar a análise gráfica para tentar prever isso aqui. Isso aqui não importa, análise gráfica. É o quanto o estrangeiro está disposto a deixar o seu dinheiro aqui. É isso, não importa a análise gráfica. E sendo sincero contigo, também pouco me interessa se o estrangeiro vai sair completamente. Um dos motivos dessa saída, primeiro todo o lucro acumulado, pode ser o dólar que enfraqueceu. Antes eu tinha um dólar mais caro, valia mais a pena comprar a bolsa bem barata agora, já não vale mais a pena com um dólar abaixo de 5, até voltou um pouco acima de 5 agora, mas está ali oscilando, um pouco acima de 5 ou um pouco abaixo de 5. Isso também pode ser. Pode ser também dados de inflação piorando no Brasil. Antes a gente estava com dados mais positivos, a guerra agora está gerando uma expectativa de IPCA que vai talvez ultrapassar 5%. Novamente. E aí você gera uma expectativa do quê? Consequentemente, de juro mais alto por mais tempo. E aí juro mais alto por mais tempo traz esse tipo de coisa aqui. Pré-fixado 14,35, meu amigo. É quase a Selic atual. Você travar essa rentabilidade até 2032, o gringo fala, vou tirar da bolsa agora que o dólar caiu, vou comprar isso aqui, eventualmente. E esse nível de taxa é complicado de competir. É difícil de você encontrar ações hoje, salvo as ações muito voláteis em termos de resultados, que daí é imprevisível absolutamente. Mas naquelas mais previsíveis, tá difícil achar algo que vai te dar 14, 15% ao ano. Ainda tem. Eu trago para os membros do canal, onde eu trago ali os movimentos que eu faço na minha carteira. Então já se torne membro, você pode cancelar a qualquer momento. Tem vários vídeos exclusivos, tem tabela de valor intrínseco das ações, tem tudo que você precisa na área de membros. Se quiser ir além e ter acesso ao meu curso, aí você tem a minha comunidade Formação Mira Investing. Para se tornar membro, tem o botão aqui Seja Membro. Para conhecer a comunidade, testar por 7 dias grátis, o link está na descrição. Mas enfim, esse nível de taxa, meu amigo, olha, eu vou ser sincero contigo aqui. Se eu pudesse comprar um título público com uma taxa líquida de 15% ao ano por um prazo de 20, 30 anos, eu teria uma grande quantidade desse título. Sabe por quê? Porque a maior parte do valor das empresas está na perpetuidade. Se eu conseguisse comprar um título praticamente perpétuo, mais de 30 anos inclusive, com esse nível de taxa pré-fixado, aí teria que ser algo próximo a 17, 18% bruto para eu conseguir 15%. Eu teria muito disso, porque é o que eu busco ganhar com as empresas. 15%. É o que eu busco ganhar com as empresas. Então, não faria muito sentido não ter uma grande quantidade de títulos do governo com esse nível de taxa. Hoje é 14,35 bruto. Líquido você vai ganhar 1% ao mês, mais ou menos, se carregar até o vencimento. O que é suficiente para muita gente. Até porque preciso reforçar, gosto de repetir, estatisticamente as empresas terão uma rentabilidade de 12% da média. Empresas lucrativas, não estou falando de porcaria. E hoje, do jeito que o juro tá, muitas empresas lucrativas estão dando rentabilidade de 10%, 9%, 8%. Porque muitas vezes cresce receita a uma taxa até superior a 12, 15, 20%, mas chega ali na despesa financeira, ela consome toda a grana gerada pela empresa e aí ao final você tem uma situação de lucro estagnado ou até em queda. E aí isso vai prejudicando o nível de rentabilidade da companhia. Eu vi alguns comentários pedindo, Luan, fala sobre o Tesouro Reserva 2036.
não há muito o que falar. Sinceramente, não sei por que fazer um vídeo específico para isso. Qual que é o básico aqui? É um título do governo, hoje, que só está disponível no Banco do Brasil, em que eu posso investir R$ 1, no mínimo, disponível para eu investir e sacar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem marcação a mercado. Ideal para reserva de emergência. Ideal para reserva de emergência. E gostei do vencimento que é longo, 2036. Nesse sentido, para pessoa física, é até mais interessante que o Tesouro Selic. Por hora só disponível no Banco do Brasil. Vai acabar com o Tesouro Selic? Não. Porque o Tesouro Selic continua sendo essencial para investidor grande, com muito capital, que precisa de muito dinheiro, principalmente no mercado de títulos públicos secundários. Não sei se você sabe, mas aqui no Tesouro Direto, eu só consigo aportar 2 milhões por mês. Tem gente que precisa aportar 10 milhões por mês, 100 milhões por mês. Como é que faz? Tesouro Selic continua sendo título com essa proposta. E as caixinhas? As caixinhas, elas vão continuar existindo, os CDBs de liquidez diária vão continuar existindo e talvez tenham que oferecer um pouquinho mais de taxa, mais um spreadzinho que vai encarecer um pouco do crédito para essas empresas, mas nada assim substancial, não vejo algo que vai prejudicar de fato. Na minha visão, o que o governo está fazendo aqui é tentar pegar o investidor pessoa física, do varejo mesmo, da caixinha do Nubank. Aí o Nubank vai ter que oferecer um pouquinho mais, mas é isso. Por hora ainda não, porque só está no Banco do Brasil, então ainda tem essa barreira. A hora que tiver disponível em todas as corretoras, aí é provável que o Nubank tenha que aumentar um pouquinho a taxa, mas nada muito gritante. Oferece 100% de CDI e 110, talvez até 105 seja suficiente para atrair capital. E o FGC? Não precisa de FGC. Aqui o risco é soberano. O governo, em última análise, pode imprimir dinheiro para te pagar. Outro dado que eu queria te mostrar é que as recompras de ações diminuíram consideravelmente. A gente pode notar esse movimento aqui. A gente não tem dados ainda efetivamente de maio, tá? Mas a princípio as recompras pararam, né? Diminuíram. Podem voltar, que agora as ações ficaram mais baratas. A gente viu aí quedas expressivas em diversas empresas, então podem acabar voltando. Agora, eu preciso admitir para você o seguinte: essa alta na nossa bolsa veio sim de fluxo estrangeiro e não teve como base melhora nos indicadores econômicos brasileiros, que estão bem ruins. Mas sim, teve como base essa bolsa americana muito cara, então eu preciso diversificar um pouco, ao mesmo tempo em que eu tenho as melhores empresas da bolsa com lucro evoluindo. Então, individualmente nas empresas, teve sim como base fundamento também, mas não na economia brasileira como um todo. No final das contas, eu continuo sustentando que se trata de oportunidade em algumas empresas, porque há diversas ciladas aí, especialmente por conta desse cenário que está muito ruim no Brasil. E, além disso, eu não me arrisco a dizer para onde vai o Ibovespa. Ninguém sabe de fato, pois se soubesse, estaria operando com muita convicção e muito capital na direção que tem certeza que vai acontecer. Ninguém sabe. Tira o seu foco, desloca o seu foco para aquilo que você tem mais condições de controle, não para aquilo que é imprevisível e incontrolável. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!